Doutor Gilberto, Doutor Mauro Ribas, satisfação em tê-lo com a gente aqui essa noite, para tirar algumas dúvidas aí do pessoal, né? show, show. A gente vai começar agora a tratar sobre alguns assuntos. Vamos aguardar um pouquinho, um minutinho só para o pessoal estar entrando agora, né? Estamos em cima do horário aí. Olha aqui, estou vendo o Maia, meu amigo. Grande abraço, Maia. Saudade de você, meu amigo. Bom te ver por aqui. Doutora Tainara, doutora Maria Júlia, o doutor Tauil entrando aqui também. Cumprimento aí o doutor Tauil. Doutor Renato. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a tratar a respeito da atuação do advogado na apresentação, no registro das ocorrências de intervenção policial. Estou aqui hoje acompanhado do doutor Gilberto Quintanilha. O doutor Gilberto Quintanilha, ele é especializado na defesa de agentes de segurança pública, de policiais militares, pós-graduado em Direito Militar pela EPB, pela Escola Paulista de Direito. Ele é pós-graduado em processo penal e no Direito Processual Penal também pela ESA. E a gente vai passar a tratar sobre alguns aspectos de como que tem sido a evolução histórica e tudo mais. Eu queria já cumprimentar, então, aqui, doutor Gilberto, obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo aí para poder debater um tema tão importante, tá bom? Vamos começar falando um pouco sobre o que é a ocorrência de intervenção policial, né? Quando que surge uma ocorrência de intervenção policial? Toda vez que a polícia militar ou um policial, pode ser um policial civil também no caso, ou um policial militar à paisana, ele age em razão da função, o que vai acontecer? Vai haver uma intervenção policial. Essa intervenção policial, ela pode gerar lesão corporal ou pode gerar a morte do indivíduo que está cometendo o crime, que está resistindo à prisão, que está, por vezes, atentando contra a vida dos policiais. E essas ocorrências de intervenção policial, ela tem tido uma evolução ao longo dos últimos 12, 13 anos muito interessante. Ela mudou muito, né, do que era antigamente e do que é hoje em dia. O que acontece? Antigamente, a gente chamava a ocorrência de morte em decorrência de intervenção policial, a MDIP de hoje, de resistência seguida de morte. O que era isso? O criminoso ele resistia à prisão, e isso daí gerava a morte dele, ou resistência seguida de lesão. O que aconteceu com esse termo, né? Ele passou a não ser mais aplicado. Por quê? Porque, por vezes, a intervenção policial ela não gerava nem a lesão nem a morte. Simplesmente havia a intervenção. Então, começou a cair em desuso esse tema. E o que aconteceu? Quando foi em 2012 para 2013, a Secretaria de Segurança Pública ela alterou substancialmente a apresentação das ocorrências. Como que era antigamente? O policial militar se envolvia numa troca de tiros, ele baleava um criminoso. Ele socorria o criminoso até o pronto-socorro, uma outra viatura preservava o local da ocorrência e eles partiam dali para o distrito policial da área. Então, por exemplo, lá no fundo da Zona Sul, você tinha uma ocorrência, você apresentava lá no 25DP, na região de Parelheiros, no Capão Redondo, no 47DP. E logo após o término da ocorrência, passava a perícia no local, e os policiais militares que tiveram a ocorrência de intervenção se dirigiam ao plantão de Polícia Judiciária Militar, o PPJM, no CPA, no grande comando da região, no caso da Zona Sul, CPA M10, no caso do Centro, CPA M1. E o que acontecia com isso? Para começar, a gente tem duas esferas, duas apresentações de ocorrência. Uma na Polícia Civil e outra na Polícia Militar. Porque, teoricamente, além do crime de homicídio,
comum, houve um crime de homicídio do crime militar, artigo 205. É óbvio que ambos amparados pela legítima defesa, só que correm dois inquéritos, então uma competência dupla. O doutor Gilberto vai explicar um pouco aí sobre essa competência dupla agora. Por favor, doutor Gilberto. Doutor Ribas, primeiro agradeço a oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui. É um prazer enorme da minha parte ter você como amigo, como parceiro de trabalho. Saiba que você é um cara extremamente respeitado dentro da tropa e principalmente agora do lado da advocacia. Parabéns mais uma vez e há males que vêm para o bem, né? Ainda bem que você está do nosso lado aqui hoje. Tá? Ribas, o que acontece é o seguinte, pela lei, né, a intervenção policial ela teria que ser investigada pelo DHPP e o processo ser pela justiça comum, né? Nós sabemos aí que o Tribunal do Júri é justiça comum. No entanto, a Polícia Militar, ela abre também um inquérito policial militar. Então a gente fica com dois inquéritos abertos, né? O inquérito policial comum e o inquérito policial militar, né? Mas são duas investigações e dois processos à parte, né? Que lá na frente eles vão se juntar, né? No Tribunal do Júri, quando essa ocorrência for para o Tribunal do Júri, o que o juiz do Tribunal do Júri vai fazer? Ele vai pegar o inquérito policial militar, vai pegar o inquérito policial, vai anexar. Mas duas instituições diferentes investigando o caso, né? Nós temos um problema, né, que é recorrente com relação a isso, que é com relação à liberdade do policial. Não pensa igual, né? Então, o que acontece? Esse policial acaba ficando com uma vara de soltura pela justiça comum e continua preso pela justiça militar, né? Então, doutor Roberto, ele pode ter duas prisões preventivas, uma pela justiça militar e uma pela justiça comum. Exatamente, duas prisões preventivas. Uma pela justiça militar, outra pela justiça comum. E muitas vezes, não são poucas vezes, tá? Que o advogado consegue essa liberdade na justiça comum, no entanto, o Tribunal de Justiça Militar não entende da mesma forma e o policial militar continua em prisão preventiva. Interessante a gente pontuar uma coisa aqui, que geralmente quem está de fora, às vezes tem um pensamento de que a Polícia Militar ela é corporativista na investigação, né, de crimes, principalmente de crimes de homicídio cometidos por policiais militares. Mas deixar bem claro que é exatamente o contrário. Muito pelo contrário. Por favor, doutor Gilberto. Muito pelo contrário, né? A Justiça Militar ela é muito mais rígida, né, com relação a esse tipo de situação, né? Então, por várias vezes, nós conseguimos... É até difícil de explicar isso até para os familiares, doutor Ribas. Porque o pessoal que não trabalha com isso não consegue entender como é que existem duas prisões preventivas para o mesmo caso e uma delas concede uma liberdade provisória e a outra não, né? E para explicar isso para a família é muito complicado. Entendi. Bom, então, prosseguindo, o que aconteceu logo depois? Vieram duas alterações entre os anos 2011, 12 e 13 que alteraram substancialmente essa forma de processo. O que aconteceu? O DHPP, ele passou a ser responsável por todas as investigações de homicídio em decorrência de intervenção policial. Isso daí se tirou dos DPs das áreas, no caso, né? Isso na capital, é claro. E a resolução 5 de 2013 da Secretaria de Segurança Pública proibiu os policiais de socorrerem quem era baleado. Logo,
é obrigação do SAMU ou do resgate, mas a polícia militar não pode socorrer quem ela baleou. Isso daí gera muitas vezes um incômodo, o pessoal começa a filmar, mas por que você não socorre? Está morrendo. É proibido, eles não podem. A resolução 5 da Secretaria de Segurança Pública do ano de 2013 proíbe o policial militar que baleou alguém ou qualquer outra viatura da Polícia Militar de socorrer. Então, vindo dessa evolução, quando chegou em 2015, criaram um procedimento dentro da Corregedoria da Polícia Militar chamado MDIP, Morte Decorrência de Intervenção Policial. Esse procedimento, ele acompanha o inquérito policial militar e acompanha o inquérito policial civil. Ou seja, já são 3 procedimentos que o policial responde. Ele responde o inquérito policial militar, ele responde o inquérito policial do DHPP e a morte decorrência de intervenção policial. E nós já vamos chegar aonde que entra o advogado nesses 3 procedimentos. Ou seja, sem haver um processo, o advogado do policial militar já tem que estar atento nos 3 procedimentos. Doutor Gilberto, o que aconteceu com a alteração do pacote anticrime agora? Antes de falar do pacote anticrime, Ribas, eu queria só lembrar um aspecto. Você falou em 3, né? Eu já falo em 4, porque nós temos o processo administrativo também. Sim, exatamente. Então, quer dizer, são de um fato, o policial ele tem que responder em 4 esferas diferentes, né? O administrativo, ele é automático, né? E o que acontece, muitas das vezes, o que acontece? O policial militar, ele é mandado embora por esse processo administrativo, ou através de uma demissão, ou através de uma expulsão, mesmo antes de condenação, né? Muitas vezes nós temos policiais militares expulsos e que são absolvidos no tribunal do júri, né? Por negativa de autoria ou por legítima defesa. Conheço um caso desse. Conheço um caso desse. Eu também. No entanto, nós tivemos aí a lei anticrime, né? E ela teve uma alteração substancial no artigo 16 do CPPM, tá? O que ela fala? Que o agente de segurança, quando tenha participado de uma ocorrência dessa, ele tem que ser imediatamente comunicado o fato a um advogado que deva acompanhar todo o procedimento, desde o começo. Tá? Só para... Né, nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 figurem como investigados no inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação do fato relacionado ao uso de força letal, que é aquilo que você disse, praticados no exercício da profissão, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do decreto e tal, o indiciado deverá constituir defensor. Tá? Ou seja, olha que interessante. Antes, quando o policial ele atirava no ladrão, o ladrão morria. Mesmo depois que ele já não podia socorrer, era o resgate que socorria. Uma viatura preservava o local da ocorrência, o policial se dirigia ao DHPP, dava a sua versão, se dirigia ao PPJM, dava a sua versão novamente, ou seja, o policial que tem uma ocorrência de morte em decorrência de intervenção policial, e o que acontecia? E de lá, ele ia fazer a sua parte, ou seja, uma terceira versão, e ir embora para casa. Hoje, eles têm que citar e não pode ouvir mais o policial? Não pode. Se ele não tiver acompanhado do advogado dele, ele não pode ser ouvido. Nem que se for informalmente, que nem eles costumam dizer. Nós vamos ouvir o polícia aqui informalmente. Não pode. Tá? Ele tem que constituir advogado. Caso ele não constitua o advogado em 48 horas, vai ser comunicado, né, à instituição dele, ou a PM, ou a Polícia Civil, ou a GCM, para que eles determinem que um advogado, ou indiquem um advogado para atuar nesse caso. Tá?
Ou seja, pessoal aí que tem participado desse tipo de ocorrência, chega no PPJM e o oficial do PPJM, não, vou ouvir só aqui informalmente, não pode ouvir, tá? Não pode ouvir. Se ele não tiver acompanhado do defensor dele, não pode ouvir, doutor Ribas. Entendi. Então, isso, de certa forma, travou um pouco o inquérito, né? Totalmente, né? Se não for indicado dentro das 48 horas, a instituição vai ter que indicar. Agora, quando que ela vai indicar? Quem ela vai indicar? Ó, uma pergunta da Carol aqui. Carol, e o policial pode se negar? Então, Carol, o policial não é que nem questão de se negar, ele não pode ser ouvido sem estar com o advogado dele, entendeu? Você pode sim, você inclusive deve falar que você vai constituir o seu advogado para que ele acompanhe a ocorrência nos termos do Código de Processo Penal Militar. Exatamente. Por favor, doutor Gilberto. Só outra aqui, se o policial não souber dessa informação, realmente o que acontece é o seguinte, muito poucas pessoas sabem dessa situação, né? Então, meu cachorro ficou louco aqui. Então, muito poucos dos policiais sabem dessa situação e acabam dando depoimento informal, né? Porque o PPJM, o oficial PPJM, ele sabe que ele não pode ouvir. Ele tem a ciência disso, né? No entanto, eles acabam, vamos ouvir informalmente e tal, porque depois, se o advogado, na hora que for constituído o advogado, e o advogado quiser, por qualquer motivo, mudar a versão, o oficial do PPJM vai falar assim, olha, mas eu tenho uma declaração informal. Eles vão acabar usando isso. Cumprimentar a doutora Larissa Torqueto, que está acompanhando a gente aí, secretária da Comissão de Direito Militar. Obrigado, doutora Larissa. Olha, eu queria então, assim, deixar bem claro uma coisa. Hoje, o policial militar, ele se envolve na ocorrência, ele vai, entrega a arma apreendida, entrega a arma dele, preserva o local, no caso, outra equipe, e vai embora. E vai embora. Ele vai receber, na hora ali, uma citação, né, do delegado de polícia, do DHPP, ou na realidade do DHPP, se for interior, SHPP, enfim, para que dentro das 48 horas ele apresente o advogado dele. Entendi. Doutor Gilberto, você poderia falar para a gente um pouco sobre o decreto 64764 do governador do estado, por favor? Bom, vamos lá, Ribas. Esse decreto veio logo posterior à lei anticrime, né? E é engraçado, tem algumas peculiaridades nesse decreto. Uma delas, a autoridade, na hipótese de existirem provas robustas, vamos começar lá atrás. A Polícia Militar, o Dória falou o quê? Ele falou o seguinte, bom, já que necessita, foi como é que fala, foi na campanha dele, né? Em campanha ele falou que iria dar o advogado de graça para o policial. O policial ia ter advogado de graça custeado pelo Estado, né? Então veio um decreto aonde quando o policial citado, né, para constituir advogado, ele entraria em contato com a CBPM, né, a Caixa Beneficente da Polícia Militar, e a CBPM iria fornecer esse advogado para o policial militar. O que acontece? Tem um parágrafo na lei que ela diz o seguinte: se nesse meio tempo que a CBPM forneceu o advogado, se nesse meio tempo for, eu vou ler aqui, só para não... Na hipótese de existirem provas robustas da prática de conduta abusiva pelo policial militar, ou seja, se nessa investigação, né, nesse inquérito, onde está sendo acompanhado pelo advogado da CBPM, a Polícia Militar, nós não sabemos como ainda, se é a corregedoria, se vai ser montado um departamento específico para acompanhar esse inquérito, ou através do inquérito policial militar, isso não ficou muito claro ainda. Se eles perceberem ali que existem provas robustas de que o policial militar tenha cometido o crime,
automaticamente a CBPM retira este advogado, tá? E pior ainda, doutor Ribas, pior do que tirar o advogado do processo, onde o policial militar vai ter que constituir um outro advogado, a CBPM vai acionar o policial militar judicialmente para cobrar dele o que a CBPM pagou para o advogado. Então, basicamente, quando teve a questão do aumento da Polícia Militar, que o governador deu apenas 5%, ele meio que num contraponto, ele apresentou que daria advogados e os melhores escritórios, foi promessa de campanha ainda, para falar que ele apoiaria os policiais de alguma forma, que não daria o aumento, que 5% em 4 anos, na boa, não corrigiu nem a caderneta de poupança, nem inflação. E prometeu isso. E quando ele deu com uma mão, ele tirou com outra. Porque o policial militar, então, que ele tiver com o advogado da CPM, ele já vai estar com um julgamento antecipado. Porque ele vai ser julgado ferindo a presunção de inocência dele, sem direito à ampla defesa e contraditório, para ver se ele tem direito ao advogado ou não. Ou seja, quando ele precisar realmente do advogado, ele não vai ter direito? Não. O pior... vamos um pouquinho mais para frente, Ribas. O policial está no tribunal do júri, ele foi pronunciado e vai a júri, tá? Tem os 7 jurados lá do povo para julgá-lo, né? O promotor me vem com uma decisão da polícia militar dizendo aos jurados o seguinte: olha, tanto ele é culpado pelo que aconteceu, que tá aqui, ó, a polícia militar deu o advogado para ele e retirou porque entendeu que ele é culpado. Qual é o seu entendimento na cabeça do jurado? O que o jurado vai achar disso? Ou seja, ele chega no tribunal do júri praticamente condenado. Com certeza, porque ele teve um pré-julgamento. Ó, já aproveitar e cumprimentar aqui também o nosso amigo Dr. Milton, está com a gente aí na QAP Assessoria. Dr. Massola, obrigado por estar prestigiando a gente aí, tá? O Tenente Matarelli, da minha turma, um abração. Dr. Manteiga, Fogaça, parceirão também, bom policial do BAEP. Abraço para todo mundo aí. Doutora Larissa, ela chamou a atenção para uma coisa, para a corregedoria. Qual a atuação da corregedoria da Polícia Militar? Então, ela instaura aquele MDIP, aquele procedimento, onde ela só acompanha o que é feito no IPM, no PPJM e no DHPP. Só que se ela vê alguma questão que ela possa avocar esse inquérito, ela avoca o inquérito para ela. Ou seja, se ela vê qualquer indício de que o policial possa ter se excedido, ela vai avocar, e se o policial militar tiver com um defensor fornecido pela Polícia Militar ou pela Caixa Beneficente, ela já vai tirar de imediato. Seria isso, doutor Gilberto? Ela avoca para ela, né? Ou seja, toda a investigação passa a ser pela corregedoria, e aí eu te falo mais. A própria corregedoria, que é quem vai investigar, foi, entre aspas, quem forneceu o advogado. Ou seja, você fornece o advogado e você acusa. Exatamente. Você fornece o advogado e você acusa. Eu vou comentar um caso concreto aqui de um probleminha que a gente teve faz 2 semanas. Na verdade, foi um problema recorrente. 2 mortes de decorrência de intervenção policial que houve agora nessas últimas 2 semanas. A primeira que eu fui acompanhar, o oficial do PPJM, eu não vou falar onde para não expor quem foi e tudo mais, né? Ele queria que a equipe, logo após a ocorrência, se posicionasse no local da ocorrência para ele poder tirar fotos. Olha então ele está fazendo o papel do Instituto Criminalístico, então. Isso, e mais do que isso, ele queria o quê? Que ele chegou no local, o PPJM chegou no local, pegou a equipe da Polícia Militar e a equipe que tinha se envolvido na ocorrência e falou: não, agora vamos tirar uma foto de onde você estava aqui, ali, como que foi a ocorrência. Não pode, o policial do PPJ, o oficial, não pode mais questionar ou tomar qualquer atitude que envolva o policial sem a presença do advogado dele. Isso daí é totalmente ilegal. Hoje já seria abuso de autoridade. E semana passada, uma outra ocorrência no mesmo local, por sinal, com outro policial, é claro,
O PPJM me chama o oficial de canto e fala, conta em off para mim o que foi a ocorrência. Contar em off, onde já se viu? Doutor Gilberto. Essa história de contar em off, até um caso concreto também, no TJM, que essa conversa em off entre o praça e o oficial serviu como acusação. Tá? O juiz aceitou e o policial foi condenado pela conversa informal com o oficial. Tá? Exatamente. Muito bem lembrado esse caso, muito bem lembrado. Olha só, aí pior. A Polícia Militar, ela tem um procedimento que toda vez que o policial ele se envolve numa morte em decorrência de intervenção policial, ele passa por um programa, primeiro por um estudo de caso, na minha época era chamado de ECOAR, e passou, hoje chama estudo de caso, PAPM e tudo mais, e passa por um procedimento depois, um longo acompanhamento, né? Só que nesse estudo de caso, ele dá a versão dele. Ou seja, o policial que teoricamente não pode ser ouvido sem a presença de um advogado, ele vai ser ouvido. E o interessante, eu vou contar como foi em 2010 eu me envolvi numa ocorrência, a gente apresentou, na época apresentava ainda, né? E depois a gente foi até o CPC apresentar a ocorrência para o comandante do CPC e para outros 5 coronéis que eram responsáveis para dizer como que foi o seu procedimento na ocorrência. Logo que eu entrei lá, era tenente, recruta, 23 anos de idade, comandante da Força Tática lá da Sul, o coronel me olhou e falou, olha, Ribas, aqui você está sendo ouvido informalmente para a gente analisar apenas o procedimento, tá? Aqui não tem questão policial, questão processual penal militar nenhuma. Aí ficou na minha cabeça, tá? E se eu olho para ele e falo, não, na boa, foi uma execução e todo mundo, não foi nada do que a gente relatou, ele teria que tomar providências? Como que seria, doutor Gilberto? Ribas, desculpa, cortou aqui, você pode me repetir a pergunta? Como que seria esse estudo de caso agora sem a presença do advogado? E se o policial, alguma coisa ali, o coronel, ele acha que é uma questão de crime militar, ele vai tomar alguma atitude? Então, vai cair no abuso de autoridade. Vai cair na lei do abuso de autoridade. Ele não pode, de forma alguma, ouvir o policial, sem a presença do advogado. Entendi. Eu queria deixar bem claro para todo mundo aqui que a consequência jurídica de um policial ser ouvido informalmente e dar uma versão sem a presença do advogado, ela pode ser catastrófica no processo. É irreversível. A maioria dos júris que a gente tem enfrentado se deu única e exclusivamente por questões de pequenas contradições nos depoimentos dos policiais militares no momento da apresentação. O momento da apresentação da ocorrência, o primeiro depoimento, é a peça mais importante do processo e da defesa do policial militar. A atuação do advogado nesse exato momento, quando o policial tem a ocorrência, é mais do que necessária. Doutor Gilberto. É mais do que necessária. Ribas, só voltando um pouquinho, tem uma coisa muito interessante também no decreto, que eu acabei pulando, que eu gostaria de ter falado. Dá uma olhada nisso. O policial militar assistido manterá relação direta e pessoal com o credenciado indicado pela CBPM, outorgando-lhe diretamente o instrumento de mandato, não cabendo ao Estado e à autarquia qualquer responsabilidade pelo grau de diligência ou pelo resultado dos serviços prestados. Ou seja, a CBPM te dá o advogado e ela não sabe quem é. Se o advogado é competente ou não, não é problema da CBPM, é problema do policial militar. Meu Deus. Olha só, cumprimentar aí o Flavião, policial do Tático aqui da região de Sorocaba, aí, linha de frente. Um grande abraço aí, Flavião, meu amigo. Um comentário interessante sobre isso. Olha o contraponto disso. Aí o policial ele tem a ocorrência, que nem a gente acompanhou aquela ocorrência faz um mês e meio, mais ou menos. O policial militar estava lavando a frente da casa dele, 4 indivíduos roubam uma carga na frente da casa dele, fazem 2 reféns. Policial militar descalço, pega a pistola dele, em razão da função, troca tiro contra os 4, mata um e liberta os 2 reféns.
Para ter noção, policial de folga, que tinha tido um derrame fazia um mês. Ou seja, um herói. Um herói, não tem o que se falar sobre isso. Fomos lá, acompanhamos no DHPP, ele ligou, a gente foi, a nossa assessoria foi até o DHPP e apresentamos ele, acompanhamos ele. Olha que interessante, por nós estarmos lá, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Reconheceram os criminosos, reconheceu o criminoso morto, as filmagens e tudo mais. Agora imagina, o PPJM ou o DHPP, por causa desse decreto, ele não toma nenhuma medida. Dali um mês, a vítima vai reconhecer o ladrão? Porque uma coisa é ela, no calor da emoção, olhar o cara lá na pedra, olhar o cara na maca, olhar uma foto do cara e falar, foi esse cara que me roubou. Outra coisa é dali a uma semana, um mês, 2 meses, a família ficar pensando na cabeça dela, tem um amigo dele que está vivo, você vai reconhecer ele. O que isso aí pode gerar para o processo, doutor Gilberto? Ribas, isso é um prejuízo absurdo, né, para o processo. Você imagina, depois de um mês, a vítima chega lá e não reconhece mais. Né? Fala, não tenho dúvida. Porque é assim, na dúvida, vamos pronunciar o polícia, aí a júri. Né? Então, isso é um prejuízo absurdo para o policial. Né? No calor das emoções ali, se ela indica, ótimo. Né? Você tem como tocar o processo de uma forma. Agora, chegando lá na frente, depois de um mês, 2 meses, ela não reconhece mais, isso é extremamente prejudicial para o policial militar. Isso vai prejudicar ele no possível júri. Se ela não lembra um mês, você imagina daqui 2, 3 anos, que é o que demora um júri. Ou seja, a partir de agora, os policiais militares, eles terão que ter algum advogado de confiança, algum advogado especializado. Porque não dá, das duas uma. Ele fica, se eu falar aqui sem estar acompanhado, eu posso me prejudicar. Se eu não falar e não tomar nenhuma medida, eu também posso me prejudicar. Engraçado é assim, né? A gente tem até perguntas aqui dizendo, então eu não devo falar nada. Sozinho você não deve falar nada. Né? Principalmente no PPJM. Só que isso é extremamente prejudicial, você não falar nada na hora. Né? O certo que seria você imediatamente acionar o seu advogado para ser ouvido na presença dele. Né? Porque você deixar de ser ouvido, isso gera uma desconfiança, né? Ou do delegado de polícia, ou do oficial PPJM. Mas se a ocorrência está redonda, por que você não vai querer falar? Ou seja, a condição de quem está te investigando começa a ser formada já. Com certeza. É um pré-julgamento. Ou seja, se você não quer falar, tudo bem. Se ele não quer falar, porque alguma coisa tem de quadrado no meio aí que ele não está querendo falar. E isso acaba sendo prejudicial. Né? Então, o que o policial tem que fazer? Imediatamente, após a ocorrência, é acionar o seu advogado. Né? Tem até uma pergunta aqui do Antônio Souza, perguntando do último acompanhamento que nós fizemos na delegacia. Foi exatamente esse que você acabou de contar. Né? Na área dos 50, se não me engano. Foi exatamente esse. Né? Acionou automaticamente, nós fomos para o local, foi ouvido, ou seja, não tem prejuízo nenhum para o policial militar nesse caso. Cumprimentar aí o Tenente Reis Pellegrini aí, tá bom? Obrigado, parceiro, por estar acompanhando a gente. Olha, então assim, gostaria agora de saber, doutor Gilberto, qual que é a atuação do advogado? Explicando aqui, porque a gente tem muitos jovens advogados, os próprios policiais militares que gostariam de saber o que o advogado faz. Assim, o policial acabou de trocar tiro, está o ladrão morto lá no chão, esperando o SAMU chegar, ele liga para o advogado. Qual que é a função do advogado na apresentação da ocorrência? Ribas, a primeira coisa que a gente faz é conversar em particular com o policial militar, né? Saber realmente o que aconteceu. Né? Até tem, o doutor Renato está acompanhando, o doutor Renato tem um caso muito, muito claro com relação a isso. Né? Uma ocorrência, teve um acionamento via 190 por causa de roubo de celular. A viatura foi patrulhar,
dois caras de moto, tinha acabado de roubar, falou, desceu aqui. A viatura desceu, encontrou com a moto, trocou tiro, um da moto desceu, virou a rua. O sargento foi e virou a rua junto, né? Virou a rua junto, trocou tiro, matou o ladrão, voltou. Na hora que ele voltou aonde estava a moto, foram pegar os pertences da pessoa baleada ali, e o que tinha dentro dos pertences? Uma banana, uma marmita e uma bíblia. O rapaz estava na porta da casa dele. Na porta da casa dele. Pô, como que aconteceu isso? Né? Recolhe a equipe inteira. Recolhe a equipe inteira, leva para o DHPP, o delegado, não, vou prender todo mundo. Aí aquele negócio, não, doutor, mas pô, tinha uma arma ali, tal, não sei o quê. Ó, o cara estava na porta da casa dele. Na realidade, o que aconteceu? Né? Nessa troca de tiro, com os dois rapazes da moto, os dois brilhantes da moto, acabou acertando o morador. Né? E isso, se não tem atuação do advogado ali na hora, o que ia acontecer? Não, vamos falar que ele estava junto, né? Se tem uma orientação errada, não, vamos falar que ele estava junto, coloca todo mundo no bolo, tal. Ia todo mundo para cadeia, ia ser todo mundo condenado, Ribas. Né? A sorte foi que o doutor Renato, até parabenizo o doutor Renato aí, por ter chegado no local, ter constatado isso. Não, vamos levar para o outro lado, aberratio ictis, ou seja, acertei a pessoa errada, a intenção não era acertar aquela pessoa. Quer dizer, esse é o trabalho que o advogado tem que fazer na hora. Né? Você imagina deixar isso para depois de 48 horas, 72 horas. Queria cumprimentar o doutor Vanderlei também, parceirão nosso, está aí com a gente aí. Obrigado, doutor Vanderlei. Obrigado pelo acompanhamento. Enfim, aí conversou com o policial. O que o advogado vai fazer? O advogado vai ver já o que tem no PPJM do EKPP. Ele vai ver o que está lá, que se testemunha foi ouvida, vai dar uma olhada no local. Hoje, pelo provimento do Conselho Federal, a gente pode exercer a advocacia defensiva. Então, assim, você tem poder, sem interferir nas provas do processo, de acompanhar uma perícia, de apresentar quesitos, de apresentar provas, isso daí. Hoje o advogado pode e deve fazer isso. Então, o que acontece? O advogado, antes do policial dar a versão dele, ele já tem que saber o que está no papel. Ele já tem que saber se houve um roubo anterior, o que tem de testemunha, o que eles têm lá, foi apreendido filmagem, não foi? Como que está a trajetória dos disparos, onde que estão as capas, sem adentrar, é claro, o local de crime. Ele pode sim observar o local de crime de fora, mas ele não pode adentrar e prejudicar isso daí antes da perícia, é claro, né? E, doutor Gilberto, como que é esse acompanhamento? Ô, Rio, só respondendo que o Diogo Passos, ele perguntou o que o militar tem que compreende que a justiça comum é adversa da justiça militar. Claro que direitos devem ser garantidos. Contudo, na justiça militar, o silêncio, em alguns aspectos, é maléfico. Foi exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco. Né? Ou seja, o silêncio é garantia constitucional dele, se manter em silêncio. Mas essa garantia constitucional pode reverter contra ele, principalmente no âmbito militar e no âmbito administrativo. Né? Então, por isso que a gente fala, o acionamento do advogado o mais rápido possível é a melhor coisa a se fazer nessa situação. Tanto na justiça militar aqui, o que ele fala, como na justiça comum, através de um MDIP. Ou seja, doutor Gilberto, hoje em dia, então, o advogado ele pode acompanhar a oitiva de testemunha, a oitiva de vítima, pode acompanhar a perícia no dia do local, no dia da intervenção policial. Pode e deve. Inclusive, fazendo quesitos para as testemunhas. Interessante. Isso daí é uma dica que fica para todos os advogados que estão acompanhando a gente, ser uma advocacia atuante, ser uma advocacia que ela contribua já dentro do inquérito para formar um convencimento para não gerar um indiciamento, ou gerando que fique comprovado no caso que houve a legítima defesa, no caso do policial militar. Sim. Ribas, a mensagem que a gente deixa aqui para os policiais militares, GCMs, policiais civis,
enfim, os agentes de segurança pública, no geral, infelizmente, a gente vive hoje uma situação adversa, né? Ou seja, qualquer situação que aconteça com agentes de segurança pública, primeiro vamos prender para depois investigar. Primeiro vamos, várias vezes foram acusados administrativamente, judicialmente, na esfera judicial, foram absolvidos, né? Então, o que a gente fala é o seguinte: agente de segurança pública hoje deve, de qualquer forma, ter consigo o telefone de um advogado, uma assessoria, uma associação, qualquer coisa que seja, mas ele tem que ser assistido 24 horas por dia. A gente compara hoje, mais ou menos, a situação do policial militar com uma pessoa que tem um convênio médico, né? Ou seja, precisou estar ali para urgência e emergência. Tá? Essa é a dica que a gente deixa aí para quem está na rua aí combatendo o crime, que a gente sabe que uma hora ou outra pode acontecer, não porque queira, mas infelizmente pode acabar acontecendo a coisas que a gente não gostaria. Cumprimentar o doutor Marcelo aí, deixou a contribuição para a gente aí, o provimento 188 do Conselho Federal, questão da investigação defensiva aí. E o doutor Renato falou a respeito do advogado que não se impõe, né? É importantíssimo para todos os advogados, tem que se impor, tem que mostrar que você está ali para defender os direitos do seu cliente. O advogado não está abaixo do delegado, abaixo do oficial da corregedoria, abaixo do juiz, não. Ele está sempre ao lado, Você é parte da mesma forma, entendeu? Então, é muito importante a postura do advogado durante a apresentação da ocorrência, mas também sem tumultuar. É uma postura em que você vai olhar a ocorrência, geralmente, o policial já está de uma forma, já está administrada, e você vai chegar para dar o ponto jurídico nela. Não tenta atrapalhar a questão da forma, do conhecimento do policial militar, do tirocínio do policial militar, no caso, né? Sim. Agradecer ao Rodrigo da Romulo de Santo André, está acompanhando a gente aqui. Esse eu confio e confio em minha vida e minha liberdade, doutor Gilberto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. A gente sabe que sua luta foi grande, não terminou ainda, mas te agradeço a confiança aí. Doutor Gilberto, para encerrar, o senhor tem alguma coisa aí para falar para os policiais militares, para os jovens advogados que estão acompanhando a gente? Aquilo, o que eu falei, policial militar, GCM, estão na rua, policial civil, está na rua, está correndo atrás de ladrão. A gente sabe como é que é a situação, a gente sabe que a sociedade hoje é extremamente complicada, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, imediatamente arrolar testemunha, acionar o advogado, e aos advogados que estão começando aí, o que o doutor Renato falou, né? Não se deixar bater por uma pessoa que, enfim, na hora que você chegar para a atuação, queira te intimidar, né? Não se intimide de forma alguma, se imponha, e é isso, Ribas. Doutor Renato lembrou aqui, estou vendo aqui, eu já quebrei o pau no meio da rua com delegado e promotor no meio da rua e não deixei cliente fazer reprodução. Eu lembro desse caso, foi a situação na Taboão da Serra, em Imbu. O policial militar, ele tinha tomado tiro e caiu trocando tiro. Só que o que acontece? Muitas vezes o advogado ele vai se deparar isso no acompanhamento de perícia de reprodução simulada dos fatos, reconstituição local do crime, né? O perito ele chega e fala, não, mas encosta só aqui para eu tirar foto. Não existe isso. O policial militar não pode. Se ele quiser demonstrar a versão de alguma testemunha de acusação, ele não usa o seu cliente. Ele pegue um outro figurante lá e coloque no local. E o porquê? Porque imagina isso ser apresentado para os jurados, e o jurado não vai entender na hora de que era uma versão da acusação e que o policial militar acusado só estava representando ali. Não, ele vai achar que o policial estava falando aquilo. E o perito queria
dizer para o policial onde que ele estava. Falando, não, você estava aqui. O doutor Renato quebrou um pau, parou a perícia na hora, falou, ele não vai mais participar, vai sair daqui, se vocês quiserem, vão fazer sem ele. E essa tem que ser a postura do advogado, uma postura de coragem, uma postura de força, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela está aqui para proteger exatamente essa postura do advogado, para que ele não se curve a alguma coisa que venha prejudicar o seu cliente. Isso é uma coisa extremamente importante, Ribas. Se sentiu coagido, existe a prerrogativa da OAB para isso. Tá? Acione a prerrogativa, faça valer o seu direito também. Dr. Tawil aqui, acabou de lembrar, esse caso que eu citei, foi ele que era o advogado, doutor Ribas, com relação ao depoimento informal, né, que o polícia acabou contando para o oficial ali, informalmente, o que aconteceu, e essa conversa acabou indo para o papel sem o policial saber. Então, parabéns aí, doutor Tawil, que atuou nesse caso. Doutor Gilberto, queria te cumprimentar aí de coração, agradecer pela disponibilidade aí de estar com a gente na live aí, tá bom? Fala para todo mundo aí, acompanhe, tem um Instagram chamado QAP Assessoria. É a nossa assessoria, nosso grupo aí, e a gente está sempre postando assuntos desse gênero lá. Procura aí no Instagram, segue lá que a gente vai estar. Essa semana vai ter mais live aí com o doutor Renato, o doutor Tawil, falando sempre sobre aspectos do advogado e do policial militar. Acompanhe a gente aí durante esse período aí, que se Deus quiser vai passar logo, a gente vai passar por esse período aí de isolamento, de luta, né? E vamos vencer. Doutor Gilberto, mais uma vez de coração, obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo aí disposto aí para poder passar um pouquinho do seu conhecimento aí, tá bom? Parabenizar a todos os policiais militares aí, não só os policiais militares, policiais civis, a EVP, o pessoal da SAP, da GCM, que todo mundo está na quarentena, né? Não esquecendo, logicamente, do pessoal aí da área da saúde, mas o pessoal está na rua, está combatendo, a gente sabe que falta equipamento, que falta EPI para poder trabalhar com esse tipo de vírus que está na rua aí. Parabéns a todos, estamos sempre à disposição, Ribas. Hoje eu vi no Romão, a policial militar falou que ela tem uma máscara por semana para usar. Tem que usar a mesma máscara descartável a semana inteira. Isso é inadmissível, né? É inadmissível. E eles continuam lá. Infelizmente. Mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam a gente, tá bom? Acompanhe aí o meu Instagram, o Instagram da QAP Assessoria, Dr. Gilberto Quintanilha, que a gente vai sempre postando coisa nova. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite.